Olá, bom dia a todos. Eu sou Claudinei Santos, editor do portal Tem Inside e organizador aqui da primeira edição do IA Fórum, Fórum de Inteligência Artificial. Antes de começar, eu gostaria de fazer alguns avisos. Primeiro, agradecer a presença de todos vocês nessa edição do nosso evento. Também avisá-los que esse evento está sendo gravado, então, desde ontem, todos os painéis estão sendo gravados, os de hoje também estão sendo gravados, e ao final do evento vocês receberão um e-mail para poder assistir à gravação de todos vocês através de uma pesquisa que nós também enviaremos para vocês avaliarem a satisfação, avaliarem a qualidade do evento e darem também suas sugestões. Como eu falei no evento de ontem, o currículo de todos os nossos palestrantes estão na grade, então, para evitar que a gente ganhe, para favorecer que a gente ganhe mais tempo, eu vou declinar aqui de ler o currículo de todos vocês. Também quero convidá-los a visitar os estandes dos nossos patrocinadores, pois no final do dia de hoje nós vamos ter sorteios oferecidos pela TI Inside, que também está sorteando ingressos para o nosso evento RPA Robotics SAM, que acontece presencialmente no dia 29 de agosto no WTC em São Paulo. Também estaremos sorteando 5 copos oferecidos pelo Pod Café com TI e uma Alexa oferecido pela Nuveto. Como eu falei, hoje nós teremos aqui um tema bastante interessante, muito relevante, que fala sobre como as empresas têm que lidar com os dados, com as tecnologias, informações de toda a natureza, né? Hoje nós vamos falar sobre o Digital Ethics, né? A nova fronteira regulatória. E para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui com o Dr. Gustavo Artesi, que é um dos mais renomados advogados e um dos mais experientes profissionais ligados ao tema da regulação digital, participou, inclusive, da comissão que criou a LGPD. Enfim, estamos aqui com uma pessoa que conhece tudo sobre o tema. Então, quero convidá-los a já enviarem suas perguntas através da plataforma. Lá vocês têm um formulário para enviar as questões, que ao final aqui da apresentação do Dr. Gustavo, a gente vai aqui remeter as perguntas para eles e trocar algumas ideias em relação ao tema. Dr. Gustavo, pode dar início ao nosso painel? Opa, bom dia. Bom dia, Claudinei. Prazer estar aqui nessa primeira edição do AI Forum. A primeira de muitas, tenho certeza. É um tema que está... a regulação em IA, né, as questões regulatórias e de tecnologia em IA estão apenas começando. A tecnologia está passando pelo seu novo verão, né? A gente vai ver isso na apresentação que eu fiz. Já está dividida aí na tela, que bom. Assim, deliberadamente a gente colocou o nome de Nova Fronteira, né? Porque, na verdade, o que a gente assistiu e você mencionou a nossa participação na LGPD, né? E eu posso dizer que foram foi uma década de dedicação à proteção de dados, que evidentemente continua, né? O tema ainda é relevante, terá seus desafios, mas a gente está entrando realmente num novo cenário de exigências, vamos colocar dessa forma, né? Que aparece por conta de alguns fatores que eu vou mostrar, mas o principal deles, como sempre, é o advento de tecnologias. No caso da inteligência artificial, que é a principal nessa questão do Digital Ethics ou do Data Ethics, como queiramos chamar, né? Já se fala em inteligência artificial desde as décadas de 50, 60, esse termo ele vem dessa época, mas ele, como solução tecnológica utilizada pelas empresas, etc., utilizada pelas pessoas, né, fazendo parte do dia a dia de cada um de nós, ela surge
assim, com força em 2014, 2015, com mais força a partir do machine learning. A gente também vai ver um gráfico a esse respeito. E aí é possível fazer um paralelo com o que aconteceu em termos de regulação em proteção de dados, né? Proteção de dados surgiu como ideia, como conceito, a primeira menção ao estudo da privacidade de dados, ou o que também se convencionou chamar de privacidade informacional, é da década de 60, mais precisamente em 1962, com um estudo feito por Alan West no americano, né? E aí esse estudo ele fez o tema surgir de forma interessante. Os Estados Unidos não regularam, ou regularam muito pouco, né? E a Europa tomou a frente desse esforço regulatório. Já na década de 70 começam a surgir leis europeias de proteção de dados. E aí, em 95, a diretiva europeia de 95, que precedeu o GDPR, era muito parecido com o GDPR, mas precedeu o GDPR, né, surgiu 20 anos antes do GDPR, trouxe, vamos dizer assim, o que se chamava de terceira geração de leis de proteção de dados, né? Teve uma geração na década de 70, segunda geração na década de 80, década de 90, a terceira geração. E aí, o paralelo que eu queria fazer, ou que se pode fazer, né, entre IA e proteção de dados, do ponto de vista de surgimento da regulação, é que proteção de dados passou a ser algo seriamente regulado. E quando eu digo seriamente regulado, é algo que demandou compliance das organizações a partir do GDPR, que é de 2016. E por que a partir do GDPR, né? O que aconteceu? O que aconteceu foi o smartphone, o Big Data e as questões que efetivamente fizeram com que a preocupação com proteção de dados e privacidade aumentasse de forma suficiente para se gerar uma obrigação regulatória do nível do GDPR, com multas que vieram, né, 50 milhões de euros, etc., né, e que depois vieram para o Brasil, veio a roldão, quer dizer, é um processo que já estava correndo no Brasil desde 2010, mas que veio com a LGPD. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o risco regulatório não, mas o risco daquela tecnologia ou das tecnologias gerarem questões de privacidade e proteção, geraram o advento do boom regulatório da proteção de dados que a gente assistiu aqui no Brasil de 2018 até hoje, né? E na Europa 2016, e que a gente está assistindo nos Estados Unidos de forma um pouco mais atrasada por conta das peculiaridades americanas. E agora a gente assiste a mesma coisa com o IA, né? E com o IA a coisa também surge a partir do momento em que a tecnologia passa a ser dominante ou usada de forma bastante pervasiva na sociedade e gerando riscos significativos. E aí você passa a ter a necessidade de regulação. Essas são as duas estruturas desse digital ethics, as duas estruturas principais. A gente vai ver que a composição é um pouquinho mais importante do que isso. Então, eu até já me adiantei ao primeiro slide, né? Proteção de dados hoje é business as usual, né? Surgiu na década de 70, é uma externalidade negativa, no sentido de que é algo que as empresas estavam fazendo e não estava tendo uma internalização desses riscos. Explodiu com o smartphone e Big Data, implementado efetivamente entre 2016 e 2022. Desafios regulatórios agora são apenas incrementais, né? A gente vai ter, quando eu digo que é BAU, que é business as usual, em proteção de dados, a gente vai ter situações novas,
mas a estrutura regulatória está lá definida, né? Os próximos desafios que a gente vê em proteção de dados são a própria IA, né? Que demanda muito dado para funcionar, e o metaverso que está vindo aí também vai trazer bastante desafio em proteção de dados. E uma outra questão importante em proteção de dados, né, é o data ownership, que é uma mudança de paradigma possível. Basicamente, é haver um comércio, de certa forma, de dados pessoais. E aí eu faço um parênteses aqui, antes que o pessoal me mate, dizer, tá vendendo o direito fundamental, ou né, tá vendendo o que não é vendável, né? Essa mudança de paradigma, ela ocorre no sentido de dar ao titular dos dados, ou ela pode ocorrer, né? Não é uma tendência apenas, ou algo que pode acontecer, em contraposição aos dados estarem sendo recolhidos ou usados de graça hoje, né? Então, haveria essa possibilidade, inclusive tecnológica, de exploração dos dados pelo próprio titular. Você teria uma carteira dos seus próprios dados, né? Que seria... você monetizaria o uso que se faz dos seus dados pessoais, né? E por que isso está se tornando um possível paradigma? Exatamente pelo surgimento de IA, né? Na medida em que IA passa a demandar dados de uma forma tão importante para o machine learning, né? Que um possível comércio, vamos colocar, usar essa expressão, e a gente vai usar com cuidado, ele está surgindo, né? Tem empresas, startups que estão acreditando nessa possibilidade. Eu acho que faz sentido do ponto de vista de econômico, negócio e tecnológico, né? Ou seja, uma maior necessidade, uma maior demanda a partir do surgimento do IA por dados pessoais pode vir a fazer com que isso se torne um mercado, né? Existem barreiras culturais, jurídicas, de um monte de ordem para isso acontecer, mas é algo que eu acho que tem que ficar no radar de todos como uma possibilidade. Basicamente, o que está por trás disso é o conceito que já tem uma década, de que software will eat the world, né? Que acho que foi alguém da Oracle que estabeleceu esse conceito, que determinou o surgimento de todas as startups todos os unicórnios que agora estão sofrendo um pouco com uma crise de liquidez, surgiram a partir do conceito de software will eat the world. E o novo paradigma, por conta de IA, é que data will eat the world. Então, por isso que passa a haver essa possibilidade de data ownership, né? Regulação digital é, portanto, mais amplo hoje do que proteção de dados, né? E tem um acadêmico do Alan Turing Institute, que é o Floridi, e o Floridi, ele entende que data ethics é definido, estabelecido por três problemas, né? Três linhas de tratamento ético, né? O primeiro é relacionado a dados, né? Problemas morais relacionados a dados, incluindo a geração, gravação, curadoria, processamento, disseminação, compartilhamento e uso. Basicamente, a gente tem as leis de proteção de dados definindo isso, né? A segunda linha de questões éticas relacionadas ao uso ou aos dados, ou à ciência da computação, vamos colocar dessa forma, são os algoritmos, né? E aí tem a questão de inteligência artificial, agentes artificiais, aprendizado de máquinas e robôs, né? Como é que a gente trata eticamente essas questões? E a terceira linha de problemas são as práticas associadas a isso, as práticas correspondentes, incluindo inovação,
responsável, programação, hacking e códigos profissionais. Eu insiro aí nessas práticas o cybersecurity, né, a segurança da informação, de como a gente faz a governança e a segurança de TI. Em TI, né? E aí você tem esse novo mundo. Eu acho que os slides aqui perderam a configuração, mas acho que está dando para entender, né? Então, tem novas exigências regulatórias. Essas novas exigências são um novo mundo que é o Data Ethics, né? Ou Digital Ethics, né? E quais são os fatores contribuintes para essa nova fronteira regulatória, né? São o avanço tecnológico, como eu falei, né? O surgimento de analytics da IA. E eu acho que eu botaria, além do avanço tecnológico, um pouco da própria pandemia, né? Porque no aspecto de avanço da digitalização e também o avanço das questões de segurança, as questões de cyber, de segurança, né? Um outro fator contribuinte é o capitalismo social, né? Há uma visão moderna, né, de capitalismo que o capitalismo ele defende os interesses das pessoas também, né? Então ele tem um papel social. E a gente está vendo isso de forma bastante ampla, de forma significativa hoje no debate corporativo com o ESG, né? Então o surgimento da ética digital, da ética em dados, ela passa além da questão do avanço tecnológico, essa ideia do capitalismo social. E a outra outro fator contribuinte para a ideia de data ethics é a alta complexidade das questões regulatórias. E aí a ideia de que a ética se sobrepõe à lei. Então, o que eu só para fazendo uma pausa aqui, né? Quando a gente fala em ética, né, em data ethics ou digital ethics, a gente está usando essa expressão ética porque basicamente é a ideia de que a lei não dá conta dos desafios éticos, né, os desafios morais que existem dentro daquele mundo regulatório, né, daquela estrutura regulatória, né? Por isso que se usa a expressão ethics, né? Então tem que também tomar muito cuidado, porque dentro dessa ética, ou, né, desse uso ético, ou dessa expressão ética, né, já se tem leis, né? Então é uma mistura aí de algo regulado e de algo que passa pela ética. E isso vai trazer desafios para o compliance nessa dimensão, porque do ponto de vista da organização, muito embora ela diga que quer ir além da lei, né, e quer ir para o ramo da ética, né, ou fazer o que nem a lei determina, ir além do que a lei determina, pode haver um conflito com o regulador nesse sentido. E aí já se tem até uma expressão que é o Data Ethics Washing, né? Para cuidar disso, que é parecido com greenwashing, no sentido greenwashing é usado nas empresas que usavam marketing ecológico para dizer que estavam tinham uma preocupação ambiental, e que na verdade era só marketing, né? E também há preocupação, pelo menos teórica, de ethics washing no mundo digital, né? Então você dizer que está protegendo dados, dizer que a sua IA é responsável, né? Que é passível de confiança, etc., é trustworthy, né? Mas que na verdade isso não está sendo feito na prática. Então vai haver a gente pode prever que haverá um embate entre reguladores e regulados no que diz respeito ao conteúdo do que seja digital ethics ou data ethics, o que se espera do ponto de vista regulatório e o que se marketeia, vamos colocar assim,
em relação ao tema, né? Por exemplo, estava observando isso ontem, a Samsung começou a marketear privacidade, né? Assim como a Apple fez. E é interessante, a Apple começou a fazer e a Samsung começou a veicular anúncios sobre proteção de privacidade, né? E aí você já vê uma competição das empresas, são ferozes competidoras no mercado de celulares premium, já vendendo algo ético, ou privacidade, que está protegido pela lei. A mesma coisa tende a acontecer com IA e com outras questões regulatórias que estão dentro desse universo aí do Digital Ethics ou do Data Ethics. Então, essa estrutura regulatória toda que eu estou mencionando, que eu estou dizendo, ela que a gente pode chamar de Data Ethics ou Digital Ethics, ou você pode dar o nome também de Compliance Digital, né? Ela tem 4 elementos, né? E aí tem três hexágonos aqui, mas porque um dos elementos está comprimido aqui junto com o LGPD, que é o Cyber, né? E eu coloquei juntos porque eles já são uma realidade implementada nas organizações, né? Com a LGPD, as empresas se preocuparam também com Cyber. Então, esse primeiro hexágono, LGPD e Cyber, vamos admitir que ele já esteja tratado pelas organizações. Muitas não fizeram, as que fizeram ainda tem que trabalhar, né? E poucas estão com isso 100% dominado, vamos colocar dessa forma. E aí, nessa nova fronteira, que passa pela manutenção desses pontos, né? Esse primeiro hexágono aí, você tem 2 novos desafios, né? Isso eu diria como prioridades, né? O primeiro é a IA sob a LGPD, né? E a gente tem que entender que a IA ela tá havendo uma discussão de uma lei, etc. e tal, mas inteligência artificial já é regulado pela LGPD. Tem muitos elementos da LGPD que são fundamentais para a operação de uma implementação em IA, né? Porque IA basicamente usa dados para acontecer, principalmente no machine learning. E as organizações brasileiras certamente não estão, a maioria delas, adaptadas para que a sua IA seja compliant com o LGPD. Então, esse eu diria que hoje é a primeira prioridade regulatória do Digital Ethics ou do Data Ethics. A segunda questão é o que está sendo regulado, e a gente teve ontem um painel sobre regulação de IA, que são elementos específicos de risco da inteligência artificial, né? Isso é algo que a gente vai ter a lei, mas as empresas podem se adiantar à lei, e eu diria que devem se adiantar à lei. Muitas já estão fazendo, para terem uma IA responsável. E por que se adiantar? Porque é o tipo de regulação, o tipo de necessidade que vai exigir um preparo com o tempo, né? A gente viu com a LGPD como as empresas acabaram fazendo tudo de roldão, muito, né, de 2018 a 2020, 2021 foi uma corrida para o compliance, e o que acabou acontecendo é que as empresas gastaram muito nesse compliance e, na minha opinião, não tiveram as melhores soluções de compliance em LGPD. E a gente vai ver a partir de outubro, a LGPD está prometendo não é a melhor expressão, a NPD está dizendo que a partir de outubro vai ter os instrumentos regulatórios para começar as penalizações e multas. E a gente nesse momento que a gente vai ter uma dimensão do quanto as organizações estão preparadas. Na minha visão, o nível de preparação ainda é baixo.
eu não acho que isso seja um demérito dos profissionais que trabalharam com isso, né, ou que trabalham com isso até hoje. Basicamente é uma questão de recursos limitados, né, financeiros e humanos, né, e a gente ainda tem muito trabalho para fazer nisso. E o que eu digo em relação à IA, de você se adiantar a uma nova lei, também passa por isso, porque se você fizer paulatinamente, estabelecendo uma cultura, aproveitando, a meu ver, a estrutura que as organizações têm para o compliance com a LGPD, você fazendo isso com calma, você tende a evitar, por exemplo, estar numa corrida por prestadores de serviço e consultorias no momento em que a lei entrar em vigor, né? Então, você já se adiantou, você vai estar mais bem posicionado e tende até a gastar menos, né? E há outro fator para isso é também o treinamento das equipes associadas, fazer isso paulatinamente, sem pressa, eu entendo que é melhor, né? Então, a gente vai ter essa estrutura regulatória com 4 elementos, 2 já inseridos nas organizações e 2 que ainda estão por ser inseridos e devem ser, né? Sendo que o IA sob a LGPD eu entendo que é uma prioridade para quem usa IA nos seus negócios, né? A gente está em 29 minutos, né? Então, falando do contexto tecnológico, né, para esse nova fronteira regulatória, né, quer dizer, principalmente que passa pela IA, falar um pouquinho da IA como da necessidade do porquê que regulação de IA está acontecendo, né? A IA teve booms e invernos de uso, de utilização, né? O primeiro boom foi na década de 60, né? E ali foi o surgimento da IA com o good old plain artificial intelligence, que foi chamado, né? E era uma IA que tentava reproduzir as redes neurais, etc. E a tecnologia surgiu com algum ânimo e depois, por uma série de motivos, não foi bem sucedido, né? Aí na década de 80, houve um novo um novo boom da inteligência artificial, basicamente que passava por sistemas especializados, mas também esses sistemas especializados não se mostraram uma tecnologia dominante o suficiente para gerar uma perenidade, vamos dizer assim, na inteligência artificial. E em meados de dos anos 2000, 2010, a gente começa esse terceiro boom, que é o do machine learning, que tende a gerar algo perene e que gere riscos suficientes para determinar a regulação, né? Então, basicamente, a gente viu aí uma booms e invernos e verões, vamos colocar assim, das tecnologias, dos usos associados à inteligência artificial, mas o verão deste momento, né, o verão que a gente está vivendo, ele está sendo pervasivo por conta de haver muitos da disponibilidade de dados, da disponibilidade de tecnologia, do poder de processamento e de terem achado o caminho do machine learning como um caminho possível do ponto de vista tecnológico e de usos, né? E o que a gente não está falando, né? A gente não se trata disso, né? É da inteligência artificial que a gente entende ou que é vista como uma inteligência artificial dominante, que possa ter controle sobre os humanos, etc., né? Que é visto na ficção, né? A gente não está preocupado com o problema IA. Eu estou falando de regulação IA especificamente, né? IA per se, né? Com essas questões, né?
muito embora a gente tenha tido discussões recentes sobre consciência ou sem ciência em inteligência artificial e sobre a questão da inteligência artificial ter direitos morais, né, de você poder atribuir direitos a uma inteligência artificial, e a gente viu isso mais recentemente na discussão de um engenheiro do Google que atribuiu certas características humanas à inteligência artificial, a assistente virtual do Google, que se chama Lambda, que é a mais desenvolvida no Google para questões de texto e fala, né? E ele, a partir de uma conversa com essa inteligência artificial, atribuiu consciência, né? E aí esse chat, eu trouxe esse chat aí deles, né, que seria os elementos principais para ele entender que a Lambda teria consciência. No final da história, ele fez essas declarações, foi demitido, e o Google explicou que não haveria, não seria o caso de consciência. Basicamente, a gente não tem muito como atribuir ou dizer se a máquina tem consciência ou não. Na verdade, é muito parecido com o conceito de alma. Então, você tem que estabelecer primeiro qual o conceito de alma. A gente nem tem esse conceito de consciência ou sem ciência. Só a partir do momento em que você estabelece esse conceito que você pode estabelecer se algo tem essa consciência ou sem ciência, né? O mais importante para a gente ter definição aqui é que o que está sendo regulado IA não passa por essa discussão de controle ou de consciência. Quando eu digo controle, a questão da máquina se sobrepor ao humano, né? A gente fala um pouco disso em regulação, no sentido de a gente quer transparência, né? Então, explicabilidade em IA é um dos temas importantes, né? Mas a gente não é uma preocupação grande com relação à ideia de uma IA larga, né? De uma IA forte, que se chama Strong IA, né? Então, do que a gente está falando de regulação, né? São dois elementos, são duas questões importantes, né? O primeiro é que IA são dados mais resultado desejado, um algoritmo. Então, como eu falei, para você ter uma implementação em IA, você precisa desses dois elementos, dados mais resultado desejado, que a gente pode chamar de algoritmo, né? Existe um problema inerente ao machine learning, né? Esse é o conceito de machine learning, e você vai precisar de um alto volume de dados. Então, a primeira questão de regulação em IA é como lidar com um alto volume de dados, e aí você passa por proteção de dados. Então, você vai ter que, essas duas regulações vão ter que conversar muito bem, né? Para você ter uma IA que funcione e seja confiável do ponto de vista regulatório, ela vai ter que passar muito bem ou tratar muito bem da questão de dados. Então, mesmo que você tenha, e aí é uma discussão que está acontecendo, mesmo que você tenha um outro órgão regulador, que não seja a ANPD que vai regular a IA, a ANPD vai ter que dar o seu approval, o seu carimbo para as implementações de IA no que diz respeito a dados, né? A lei está posta, a ANPD não vai perder essa atribuição, essa competência, né? E ela vai ter que, ela vai ter voz nisso. Então essa é a primeira questão. Uma outra questão importante é que vai haver uma briga entre regulações. E a gente vai ter que cuidar disso de alguma forma. Porque é o seguinte, para que uma IA seja justa em relação a vieses, etc., ela precisa
ter o máximo de dados possível ao aprender, né? Então, quando ela está aprendendo, ela tem que ter todos os elementos possíveis daquela grupo de pessoas, vamos colocar dessa forma, para que ela não traga vieses, não seja enviesada, né? Por outro lado, em proteção de dados, o que se quer é a minimização do uso de dados para você evitar quebras de privacidade ou do direito à privacidade. Então, isso é um desafio regulatório fundamental que talvez a gente ainda não tenha solução para ele. E a regulação da IA per se, que é objeto das leis que estão sendo discutidas na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá e até na China, né? Ela regula a produção e uso de tecnologias baseadas em IA ou sistemas autônomos de IA, de modo a garantir que sejam legais, seguros e confiáveis, garantindo direitos fundamentais do indivíduo. É isso que essas leis regulam, né? Elas não estão regulando a questão de consciência ou controle, né? E quais são os riscos inerentes à IA? Opacidade, né? Opacidade é no sentido de que a gente não consegue, nem o cientista de dados consegue, às vezes, entender o que está acontecendo naquela dinâmica, naquela implementação de dados, ele não consegue ver como a máquina está chegando àqueles resultados. Complexidade, então complexidade é um risco a direitos, a própria complexidade per se já traz questão de risco, você pode estar prejudicando direitos a partir dessa complexidade. Uma tendência à discriminação, né, o famoso bias. Então, esse ponto é um ponto importante nessa comunicação com a questão de dados, que para você ter menos bias, você precisa de mais dados, né? O machine learning tem que ser o mais amplo possível, usar uma base mais ampla possível para evitar discriminação, né? E isso é um problema regulatório, e os reguladores vão ter que tratar, né, essa interação entre os requisitos de proteção de dados e IA. Imprevisibilidade, muitas vezes não se sabe o resultado que será cuspido, vamos dizer assim, pela máquina a partir do machine learning e daquele algoritmo. E a questão de comportamento autônomo e de participação humana, né? Então, há uma necessidade, uma visão de que o comportamento autônomo ele tem que ser regulado pelo oversight humano, né? E as soluções, né, para isso, né, quer dizer, como é que a regulação está tratando isso, né? Ela tende a ser uma regulação risk-based, ela não é focada em tecnologia, então ela classifica o risco, né? E tem riscos que são, aí tem médio, baixo, médio e alto, né? Evidentemente a preocupação maior tem que ser com risco alto. Em determinadas situações, a regulação com base em risco, ela pode até determinar que aquele uso, aquela implementação não é possível, né? Tem duas situações já em que a proposta de lei europeia, o AI Act, bane implementações, que é de reconhecimento facial para investigação e persecução criminal, e classificação social baseada em atributos da pessoa, né? A lei, e essa classificação, a partir da classificação, você estabelece as medidas. Por exemplo, quando você tem um risco muito alto, como esse, você pode banir, e no risco baixo, você, por exemplo, a sua resposta regulatória pode ser só avisar que aquele determinada implementação, aquela aplicação que está sendo usada é baseada em inteligência artificial. Isso seria suficiente para mitigar risco, né? O conhecimento por parte do usuário de que ele está interagindo com uma máquina. As leis, as propostas de leis propõem medidas ex ante e ex post, né? Então, medidas ex ante seriam essas de classificação de risco, e medida ex post é a verificação de que algo não deu certo e a partir daí ter uma mitigação na situação, né? Tem a questão do sistema de oversight, nova agência reguladora,
a gente ontem, na discussão que a gente teve sobre regulação, a gente discutiu qual seria um sistema melhor, se centralizado ou descentralizado. E o que me pareceu ser consenso ontem é que haveria um órgão centralizador, e aí pode ser a NPD, mas a implementação das exigências e a fiscalização das exigências seria feita por órgãos setoriais. Eu acho essa ideia interessante na medida em que, para entender das aplicações de inteligência artificial, você tem que entender muito o setor, então eu acho que isso é uma ideia que faz sentido do ponto de vista de compliance. Na Europa, a tendência está sendo de ser algo mais centralizado, e nos Estados Unidos, pela própria cultura americana de agências reguladoras, a tendência é de descentralização. A gente vai ter discussões de regras de responsabilidade civil, né, do que né, se a IA faz algo, gera algum prejuízo, o que isso pode significar, e a questão de interação com sistemas de proteção de dados, né? Como eu falei, essa interação vai ser importante. E eu acho que é isso que eu tinha para trazer em relação a essa nova fronteira regulatória. O tema é um pouco complexo, e eu não sei se eu me fiz claro em relação a essas interações todas, mas basicamente é isso. A gente tem o sistema de proteção de dados que está funcionando e que vai evoluir cada vez mais. A gente tem segurança da informação que já existe, que está sendo vista pelas organizações, mas que vai passar por todo esse arcabouço regulatório. E aí a gente tem inteligência artificial trazendo esses desafios éticos e uma nova lei, né? Acho que essa é a visão desse digital ethics ou do data ethics. E eu falei pouco disso, mas nesse caldo todo tem os desafios que o metaverso vai trazer para cada uma dessas situações, né? Então, por isso que é bom falar em nova fronteira regulatória. Não vai ser uma fronteira simples, porque ela pode passar por nova agência reguladora, passa por situações em que não são reguladas e que as empresas querem fazer por ter um discurso ético. Então, a gente tem bastante matéria-prima aí para trabalhar em regulação digital. Obrigado, doutor Gustavo. Acho que foi uma explanação bastante completa sobre o tema, né? E como você falou, ainda tem muita coisa para ser discutida, né? Uma das coisas que você falou que eu acho que está chamando muita atenção é a questão do metaverso. Então, eu gostaria que você explicasse um pouquinho melhor, porque, assim, pelo que eu entendo, o metaverso, existe uma interoperabilidade de navegação entre diferentes sites, entre diferentes instâncias na internet, né? E cada site, enfim, um game, por exemplo, ele tem uma regra de uso, ele tem um compliance, ele tem normas, ele tem tarifação, né? Tem direito de propriedade. E quando a pessoa, digamos, está navegando no metaverso por diferentes instâncias, diferentes propriedades, como é que fica essa questão? Quer dizer, será que vai ter uma interoperabilidade entre as normas de uso ou do compliance entre cada um dos atores desse metaverso? Se você quiser, eu vou dar uma resposta, vai ser uma confusão. Hoje a gente tem, quando a gente está acessando uma aplicação, a gente está naquele universo daquele prestador, ou daquele de serviço, ou daquela aplicação, né? E isso fica muito claro, né? Quando você quebra essas fronteiras, que hoje são uma janela, e você está num mundo em que você navega, isso fica menos claro. Mas eu acho que a tendência é haver uma ficção, né? E os advogados são bons nisso, né? O mundo jurídico ele é bom de criar ficções, né? Mas eu acho que a gente vai ter uma ficção de que, mesmo que... porque, assim, eu imagino que o avatar da pessoa vai estar num mundo X, né? E aí você tem as regras principais daquele mundo, né?
subverso, né? Um mundo dentro do metaverso. E dentro desse mundo você vai ter serviços, aplicações, etc. Então, eu acho que vai ter um contrato guarda-chuva, vamos colocar dessa forma, daquele mundo, então você está sobre as regras daquele mundo, mas você vai ter contratos específicos com as aplicações que você utilizar dentro daquele mundo. Eu acho que vai ser mais ou menos por aí, e é uma questão de você estar se relacionando com aquele prestador de serviço, com aquele aplicativo, com aquele outro usuário ou avatar do metaverso, e a partir daí você vai ter a responsabilidade de saber as regras que são aplicáveis a você naquela interação. Quer dizer, vai haver um regulador do metaverso, algo assim. Não acho que vai ter. Não acho. Não, eu acho que vai ter uma lei do metaverso. A tendência é que haja lei do metaverso. Eu acho que primeiro, assim, falando de metaverso, eu escrevi um artigo quando começou a sair. Na verdade, foi em outubro que o Mark Zuckerberg, outubro do ano passado, que o Mark Zuckerberg começou a usar metaverso, né? E acho que foi quando mudou o nome do Facebook para Meta. E aí, uns 4, 5 meses depois, eu escrevi um artigo em que eu coloquei que o metaverso é um processo e não um lugar, né? E ele é um processo no sentido de que é um processo que passa por singularidades, e aí o próprio Zuckerberg está usando esse conceito, que a singularidade no metaverso, e é uma analogia com o conceito de robótica, de quando que o robô, de fato, você vai confundir com o humano, né? No metaverso, a singularidade é o momento em que as pessoas vão decidir que uma atividade no mundo real é mais custosa do que uma atividade no metaverso. E aí ele vai preferir ter aquela experiência no metaverso do que fazer aquela atividade no mundo real, né? E eu acho que a gente vai ter isso, as aplicações vão passar, várias aplicações vão passar por essa singularidade. Talvez a aplicação mais fácil de se tornar singularidade, de ter singularidade, é uma reunião, ou é um chat, ou um vídeo desse aqui, algo como a gente está fazendo, né? Prefiro fazer no metaverso do que fazer o presencial. E aí você atingiu a singularidade, né? Então, a partir do momento que o metaverso fosse ficando mais complexo, acho que certas singularidades, certas aplicações tendem a ser reguladas, né? Mas, independente da regulação, no metaverso, entendo que, da maneira que eu vejo, ele vai ter mundos, não vai ser um metaverso só, né? Ele vai ter mundos X, né? Um X número de mundos. E aí eu entendo que cada mundinho desse, do ponto de vista regulatório ou de contrato, vai ter a sua constituição, né? Então, quando você estiver nesse mundo, as regras são essas, né? Então, você pode ter uma lei de metaverso, aí você vai ter essas regras desses mundos, né? E você pode ter contratos entre os participantes desse mundo, contratos que regulam aquelas interações. Então, eu vejo dessa forma. É mais ou menos... metaverso não deixa de ser um mundo paralelo, né? Então, se a gente olhar bem para isso, é mais ou menos o que a gente tem na vida real, né? A gente tem uma lei, a gente tem lei, constituição, né? Aí a gente tem as interações contratuais, né? E é a maneira que eu vejo que a coisa vai acontecer. A gente vai ter talvez tenha uma lei, a gente vai ter uma regra daquele mundo, né? E a gente vai ter contratos de quem circula naquele mundo. Ontem, no painel de regulação, a doutora Dora falou sobre essa questão de você convocar os outros segmentos da economia para participar dessa regulação da inteligência artificial, né?
como ela falou, por exemplo, o Banco Central, o Ministério da Educação. Aqui até um exemplo que você falou aqui, me lembrei, por exemplo, na indústria automobilística existe uma questão ainda sobre o carro autônomo, né? Se houver um acidente, quem seria o responsável? Se a marca do carro, o desenvolvedor do software, o dono do carro, enfim, o motorista. Quer dizer, é uma questão ainda não resolvida. Quer dizer, no caso, por exemplo, da área de finanças, né, houve uma grande polêmica entre o cadastro positivo, né, que a pessoa tem que, ela tem que pedir para ser excluída, para não ser incluída, né, ficou o contrário, não é você que dá o termo de aceite, você tem que dar o termo de exclusão. Quer dizer, parece-me que assim a proposta dela caminharia para uma coisa mais prática, né? E você, pelo que eu estou vendo assim, ainda você tem algumas dúvidas em relação a isso. Como é que é a sua opinião em relação a isso? O que você acha que seria mais prático? Claudinei, como eu disse, esse ano eu completei 10 anos trabalhando com proteção de dados. Né? Foi em 2012 que eu comecei. Então eu participei de todo o processo da LGPD e tal. Uma coisa que eu aprendi com a LGPD, e com esse processo todo, eu acompanhei a lei e tal, é que a iniciativa privada é muito reativa no Brasil. Né? Então, a gente viu o advento da LGPD e a gente teve uma lei posta, né, com participação mínima do setor privado, mas mínima mesmo, no sentido de não se entendeu a complexidade do tema, a importância do tema. Acho que ainda o tema é negligenciado, e a gente vai ver a partir de outubro as consequências dessa negligência. Quando eu digo negligência, o gestor e o empresário, ele tem outras coisas para se preocupar, né, na lista deles. Né? Então, esse papel é muito do DPO hoje. O DPO constituído, ele tem a obrigação de mostrar para a organização os riscos e as situações que a gente vai ter. E eu acho que a gente vai ter, a partir de outubro, uma dimensão melhor disso. Né? IA é a mesma coisa. Eu não vejo setores da economia olhando para isso com força. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Não esperar muito da iniciativa privada no que diz respeito a, vamos chamar de lobby, né? Que nos Estados Unidos é algo regulado, aqui no Brasil não, mas fazer influência no setor de governo e no legislador. Né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, isso eu estou falando da iniciativa privada olhar para a IA. O que eu acho que pode haver são grupos que já se beneficiam de IA, ou seja, que tem como IA como negócio, tomarem alguma iniciativa no sentido de influenciar a regulação. Eu vou fazer só um parênteses. Um dos setores mais influenciados, e a gente vai ter um painel sobre saúde no evento, né, é o de saúde. Né? É a influência direta, ele usa intensivamente inteligência artificial, dependendo da área, né? E tem questões éticas fundamentais a utilizar, né? Quer dizer, você vai atender uma pessoa ou você não vai atender aquela pessoa? O algoritmo pode definir aquilo. O algoritmo, por exemplo, no que diz respeito à imagem, né? a exames por imagem, ele economiza tempo de uso de máquina. Uso da máquina, eu digo, da máquina que faz a ressonância magnética e tal. E essa economia de tempo que ele faz a partir da IA pode afetar, em tese, um diagnóstico. Né? Então, você está usando menos tempo da máquina a partir de um algoritmo para prever que certas imagens você pode repetir, né?
seja, você está otimizando o uso da máquina e por isso você pode ter efeito no diagnóstico, né? Então, só para dar um exemplo. Eu não vejo esse setor se organizando necessariamente para influenciar a lei, né? E eu vi declarações na comissão de juristas que tá definido o IA, que são altamente restritivas ao uso de IA na saúde, né? Então, assim, no sentido de que a regulação seria pesada, né? E eu não vejo esse setor necessariamente se mexendo. Isso aconteceu com a LGPD. E é normal que seja assim. É da natureza da vida empresarial no Brasil, né? Bom, feito esse parênteses, a ideia da Dora, primeiro a ideia de descentralização que a Dora colocou ontem, eu acho que é importante que haja uma participação de outras autoridades, de outras agências. Mas eu acho que a coordenação entre autoridades no Brasil, mesmo que você tenha uma lei, ela é complicada, né? Eu acho difícil você ter um órgão regulador com oversight. Vamos imaginar que a NPD fica sendo o órgão que regula IA no Brasil, e ele fica meio como um ministério, né? Ele estabelece diretrizes, e essas diretrizes têm que ser definidas setorialmente, né? E aí você teria um departamento na Anatel, um departamento na ANEEL, um na ANS, e assim por diante, e que esses caras seriam especializados em IA naquele contexto setorial. Por conta da dificuldade das relações institucionais, né, eu acho que a chance de algo porque teoricamente é lindo, na medida em que o cara do setor entende melhor do que qualquer generalista, né? E inteligência artificial é muito setorial, muito mais setorial do que proteção de dados, né? Mas na prática eu tenho as minhas reservas em relação a isso, se daria certo esse tipo de jogo institucional e que como é que isso, porque certamente nessa interação no dia a dia vai ter algum tipo de falha de comunicação e de questão política, etc. Ou seja, na teoria é lindo, na prática eu tenho minhas dúvidas. Eu acho até, o exemplo que você falou agora me lembrei, né? Na área de medicina, que é o painel que a gente vai discutir aqui na saúde, o Conselho Federal de Medicina foi reativo à telemedicina, e toda a sociedade aplaudindo a telemedicina, e o Conselho... Exatamente. Eu acho que, por mais que possa parecer um pouco, como é que chama? Como é que chama? Ditatorial, né? Eu acho que, por mais que haja o benefício de conhecimento por parte do setor, eu acho que tem que ser centralizado. Tem que ser... O especialista em IA tem que passar a entender cada setor. E ele pode até conversar com o especialista do setor, né? E tomar as suas conclusões. Mas acho que ele tem que ser o especialista em IA, como é em proteção de dados. E não porque isso seja ideal, mas entre duas coisas imperfeitas, eu prefiro a imperfeição da centralização por não acreditar ou por ser muito cético em relação às relações humanas e institucionais entre órgãos reguladores e tal. Certo, são, vamos dizer, segmentos corporativos, como acontece no caso da saúde, né? Para finalizar, Gustavo, nós já estamos aqui passando o nosso horário. Quando se fala em inteligência artificial, sempre vem a questão do racismo, a questão do preconceito, né? E aí, você acredita que existe como você eliminar esse tipo de situação quando você usa digamos, o viés para a criação de um algoritmo? Há como garantir que esse viés do algoritmo não envolva preconceito, racismo e similares?
O viés, ele basicamente existe por erros de planejamento no planejamento da IA, daquela implementação, e pelo próprio viés da base de dados. A base de dados já pode vir enviesada. Exato. Né? E a questão de viés é uma questão de escolha. Né? Então, é uma escolha que a sociedade... E essa questão da viés da base de dados, e você vê como a questão de inteligência artificial é complicada, né? Porque é meio como se uma base de dados ela reflete o passado, e é um passado, por exemplo, injusto com os negros, né? E você quer um outcome que seja justo com os negros, né? É uma questão de escolha, e que você está mudando o passado, de certa forma, né? O passado não foi bacana, né? E você quer que esse passado não se repita, né? Então tem uma questão de poder aí em relação à mudança de realidades, né? Em que a inteligência artificial seria um instrumento disso, né? Então isso passa por entender a base que você tem e planejar adequadamente e fazer as escolhas certas, né? Quando eu digo escolha certa, não querendo discriminação. E aí você teria uma escolha adequada. A outra questão é que, e é a que eu comentei na apresentação, é que você diminui viés quanto melhor for a sua base. E a sua base ela vai ser tão boa quanto a quantidade de dados que você tem, e reais sobre aquela questão, né? E aí isso vai contra a regulação de proteção de dados, que é a minimização. E é algo que a gente não tem solução para isso ainda. Então, é uma coisa que, nessa parte específica de ter o máximo de dados possíveis, a gente não ainda tem a solução de como compatibilizar as duas realidades regulatórias. Numa eu quero menos viés e na outra eu quero mais privacidade, né? E não há solução ainda para isso. Eu estou estudando isso. Essa mosca me foi plantada atrás da orelha há um mês atrás, e eu estou tentando entender se já há resposta regulatória para essa aparente descasamento entre as regulações. Contradição. Perfeito. Bom, nós já ultrapassamos aqui nosso tempo, então eu gostaria de agradecer sua participação, sua palestra, agradecer o apoio aí da Artesia Advogados até nos nossos eventos aqui, que nós teremos o próximo agora, Data Protection, aí onde eu vou contar... em setembro, né? Em setembro, contar com seu apoio e com a participação da nossa audiência. Eu escrevi ontem no LinkedIn, Claudinei, que são 5 anos de Data Protection, esse é o primeiro ano do IA Forum, e eu acho que isso coloca a Teleside numa posição ímpar no que diz respeito a ter eventos que discutam regulação digital, né? Eu não vejo outros eventos, outra organização que esteja fazendo isso da forma que está fazendo. Te parabenizo e agradeço, é um prazer estar colaborando, e a nossa parceria de longa data, e eu aprecio muito essa parceria, a nossa amizade. Eu que agradeço, Gustavo. Nos vemos no Data Protection Forum, então. Um abraço. Legal. Abraço. Tchau, tchau.